Oi, tudo bem? 3 meses de deflação aqui no Brasil. Não tínhamos isso desde 1998. Só que agora essa deflação ainda foi maior. Foi a maior deflação de toda a série histórica do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, será que a gente deve continuar investindo em IPCA? Meu nome é Jefferson Erhard, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e eu preciso te relembrar que deflação é super positivo, né? A gente não pode estar pensando em coisas ruins porque está tendo deflação na nossa economia. Olha, a melhor coisa que tem é os preços caírem de valor. Tá, mas e para um investimento? Será que vale a pena investir em IPCA, mas sei lá, X%? Eu já falei em alguns vídeos e sempre comento nas minhas mentorias e consultorias individuais também a importância de tu entender o ciclo de Selic e IPCA. Onde investir na renda fixa quando a Selic está subindo ou quando a Selic está caindo, quando está subindo o IPCA, descendo o IPCA. Então é super importante. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando no detalhe todo esse ciclo. Dá uma olhadinha nesse aqui, tá? Basicamente, quando a gente está em um topo de taxa Selic, os pré-fixados são os mais indicados. Por quê? É porque fixam um valor de juros lá em cima e a inflação tende a cair mais rapidamente. Com a inflação caindo e juros nominais fixos, essa diferença aqui, que seriam os juros reais, aumentam. Diferente de investimentos em IPCA, que os juros são fixos. Então, nos investimentos da IPCA, tu tem certeza do valor de juros reais que tu vai receber, porque é IPCA mais X%. Então, tu vai receber esses X% de juros reais. Agora, nos pré-fixados, tu não sabe exatamente. Tu sabe quanto tu vai receber de juros nominais e torcer para que a inflação seja menor do que se está imaginando. Porque daí aumenta essa distância e tu ganha juros reais maiores. Isso só ocorre se a realidade da inflação for menor do que se está imaginando. Tudo nos investimentos é realidade versus expectativa. Então não adianta a gente olhar para o passado do IPCA e, por causa dos 3 meses de deflação, a gente não vai investir mais em investimentos de IPCA. A gente tem que comparar agora. Será que a gente imagina que a inflação vai ser menor do que se está imaginando no mercado ou será maior do que se está imaginando no mercado? Eu acredito até que possa ser menor. Então, talvez os pré-fixados sejam mais indicados nesse momento. Mas são os mais arriscados. Eu sempre friso isso, porque a gente não sabe o que pode acontecer no próximo governo ou daqui 2, 3, 5, 7 anos. Depende muito do prazo que tu vai investir em pré-fixados, né? Se for um prazo pequeno, olha, também não vai ter uma grande diferença ou um grande impacto na tua rentabilidade. Mas se for um prazo muito grande, então daí a gente já não sabe, né? Olha como está a Turquia ou ainda a Argentina e a Venezuela. Inflações altíssimas, acima de 70%. Já pensou se a gente tivesse um pré-fixado a 11, 12% com inflação de 70%? Tu não está protegido. Eu não acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil, mas só para tu entender a questão do porquê que os pré-fixados são os mais arriscados. Tá, mas e entre investir em Selic e IPCA? O que seria melhor, né? Olha, pela história aqui do Brasil, investir em IPCA tem retornos maiores do que investir em CDI ou Selic. Mas a gente nunca sabe, né? Além disso, quando tu investe em juro real, que seria investir em IPCA mais X%, tu tem a garantia do juro real. Então, sempre é muito bom, né? Tu está seguro, está protegido. Na época da pandemia, a gente teve a Selic super baixa e a inflação passou a Selic. Então, tu não teve essa garantia. Teu rendimento estava abaixo da inflação. Então, negativo. Diferente se tu estivesse investindo num IPCA mais X%, que tu está garantido com aquela rentabilidade até o vencimento. Então, é muito seguro. Além disso, investimentos de IPCA são aqueles para o longo prazo, né? Se a gente for pensar em Tesouro IPCA+, a gente tem 2045. E o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, a gente tem 2055. Olha só, né? Prazos bem longos. O Tesouro Pré é até 2033 e o Tesouro Selic somente até 2027. Então, daí depende, né? Tu quer para o longo prazo e quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Porque a gente posterga o pagamento do imposto de renda. O teu dinheiro fica lá dentro, rendendo a juros compostos e lá no vencimento tu vai pagar o imposto de renda a juros simples. Então, o teu dinheiro fica lá dentro se multiplicando.
E se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações, sai vídeo sobre investimentos toda segunda-feira às 19 horas. Tá, Jefferson, mas o IPCA segue com deflação. O meu investimento está rendendo menos. E é verdade, né? A gente não previa 3 meses de deflação aqui no Brasil. Coisa positiva. É ótimo saber que a gente está com os preços caindo. Não é só o nosso investimento, né? A gente tem que pensar na economia. Talvez esteja sobrando mais dinheiro para tu poder investir, aumentar os teus aportes. Quando a gente pensa dessa forma, a gente sabe que a curto prazo a gente teve uma rentabilidade mais baixa. Mas talvez no longo prazo isso seja ótimo, né? Porque os juros reais estão ali, são aquele valor acima do IPCA. Só que quando a gente paga o imposto de renda sobre os nossos lucros, né? Pelo menos no Tesouro, IPCA+, e todos os CDBs, a gente está pagando sobre os juros nominais. Então a gente paga uma parcela de imposto de renda sobre a inflação também. Então, quanto menor a inflação, menos imposto a gente paga e o nosso juro real fica maior. Não sei se tu já tinha parado para pensar nisso. Então, quanto menor a inflação, menos imposto a gente paga sobre os nossos investimentos, aumentando o nosso juro real desse investimento de IPCA mais um percentual. Mas, independente disso, a gente sempre tem que calcular de acordo com o que a gente imagina que vai ser para o futuro. Quando será que vai ser o IPCA? Quando será que vai ser a taxa Selic? Eu já fiz um vídeo com uma calculadora de CDBs que tu pode dar uma olhadinha aqui para tu entender um pouquinho como que se compara CDI, pré-fixado e IPCA entre CDBs e LCIs e LCAs, aqueles que tu tem que pagar imposto de renda e aqueles que são isentos de imposto de renda. Mas uma coisa super importante que eu preciso frisar aqui contigo é que, independente da conta que tu vai fazer para descobrir se tu vai investir em IPCA, CDI ou pré-fixado, saiba que com o longo prazo tu ganha mais. Então, quanto mais tempo tu deixar o teu dinheiro investido, mais tu vai ganhar. Então, talvez, se tu não precisar desse dinheiro a curto prazo, pense em deixar esse dinheiro por mais tempo investido. Por isso que eu gosto tanto de Tesouro IPCA+, tá? Então, se tu quiser saber um pouco mais sobre as rentabilidades de Tesouro IPCA+, 2045, eu fiz esse vídeo aqui que é super interessante e talvez vai te abrir os olhos para investir nesse tipo de investimento que muitas vezes as pessoas acham que por ter um valor menor do que CDBs, paguem menos. Mas quando a gente coloca o prazo de investimento atrelado a isso, a gente tem uma surpresa muito positiva. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão de novo vídeo, escreve aqui embaixo para mim que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!